E pessoal, acho que no início da gravação ativada aqui pelo Pedro, a gente teve uma falha técnica e o microfone do Lincoln foi fechado. Lincoln, a gente não te escuta. Agora que eu percebi, Viviane. Então, eu vou começar brevemente novamente. Então, vamos lá, pessoal. Desculpa o contratempo técnico aí. Bom dia, boa tarde a todos. Com grande satisfação, gostaria de dar as boas-vindas a todos neste webinário. Meu nome é Lincoln Alves, sou coordenador-geral de Integração Multinível e Análise de Risco no Departamento de Adaptação e Resiliência Climática e Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Quero agradecer a presença de todos os representantes dos governos estaduais, municipais, instituições parceiras, academia, sociedade civil e todas as pessoas que estão dedicando um tempo para nos escutar e discutir um tema extremamente estratégico no contexto da mudança do clima e principalmente das cidades. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Inicialmente, gostaria de fazer um combinado em alguns pontos, principalmente pedir manter os seus microfones desligados durante as apresentações. As dúvidas e os comentários poderão ser enviados pelo chat ao longo das apresentações, que nossa equipe fará um compilado e responderemos ao final, conforme o tempo disponível. O webinário também está sendo gravado para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo posteriormente, será disponibilizado na plataforma Redos, a plataforma oficial da iniciativa Adapta Cidades. E pedimos também aos participantes que se apresentem no chat, colocando seu nome, instituição e local de onde estão participando. O objetivo do nosso encontro de hoje é apresentar oficialmente o novo curso, né, o lançamento do módulo do curso EAD, dedicado à adaptação baseada em ecossistemas e instrumentos de política pública municipal, discutir sua importância para o planejamento e adaptação à mudança do clima e mostrar como esse conteúdo poderá apoiar os estados e os municípios na construção e na elaboração dos seus planos de adaptação. Esse webinário também marca o lançamento oficial e nacional desse curso e que ele é parte da trilha de capacitação da iniciativa Adapta Cidades. Como muitos já sabem, o Adapta Cidades é uma iniciativa do governo federal que apoia estados e municípios na elaboração e implementação dos planos locais de adaptação à mudança do clima. Entendemos que construir essas capacidades é tão importante quanto disponibilizar dados, informações e metodologias. Por isso, estruturamos uma trilha de formação que acompanha os gestores ao longo de todo o processo. E ao longo dos últimos meses, lançamos o curso EAD, né, que traz essa fundamentação da adaptação à mudança do clima e todo um roteiro para a elaboração dos planos de adaptação, e um tema extremamente importante, como adaptação baseada em ecossistema, faz parte dessa ideia, né, que é trazer a natureza não apenas como um patrimônio que precisamos conservar, ela também é parte da solução e uma das nossas principais aliadas para enfrentar a mudança do clima. E aí, para os municípios, essa consideração é extremamente importante, porque traz essa abordagem como um pilar importante para ampliar o conjunto de soluções disponíveis e planejar ações mais eficientes e sustentáveis com mais economia a longo prazo. Então, tenho certeza que esse curso que lançamos hoje contribuirá significativamente para fortalecer essa agenda em todo o país e apoiar os gestores públicos na elaboração dos seus planos e na concretização de ações nos territórios. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e desejo um excelente webinário para a gente. E espero que esse seja realmente um momento de bastante aprendizagem. E aí, para dar início a toda a nossa atividade, eu convido e passo a palavra para o colega Armin, da GIZ, que falará uma breve introdução do contexto da trilha de capacitação da Adapta Cidades. Armin, com você. Muito obrigado, Lincoln. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite da organização para
falar sobre esse programa EAD, onde esse curso que está sendo lançado hoje se encaixa. E agradecer também o interesse dos mais de 120, 126 agora pessoas que estão junto conosco, que mostraram então interesse nesse curso, nesse tema. Programa EAD, como elaborar planos de adaptação à mudança do clima, um conjunto de ofertas de capacitação dentro da ENAP, e dentro da ENAP, é a Escola Nacional de Administração Pública, na Escola Virtual de Governo, onde a ENAP concentra as suas ofertas virtuais. Pode passar já o próximo. O contexto da ideia de criar este programa dentro da ENAP, essa oferta de capacitação, é que os impactos negativos da mudança do clima já se fazem presentes nos municípios, como a gente vê todo dia no noticiário, da urgência do fortalecimento também do federalismo climático, quer dizer, das esferas do governo federal, estadual, municipal trabalharem juntos, e da existência de um acúmulo de conteúdo e experiências práticas que foram criados ao longo de anos entre o projeto ProAdapta e o projeto Municípios Paulistas Resilientes, né, onde começou essa discussão e onde foi criada a metodologia hoje sendo adotado pela Adapta Cidades para o Brasil todo. O objetivo é capacitar gestores públicos, técnicos municipais, demais atores locais, na elaboração de planos municipais e regionais de adaptação à mudança do clima. É claro que o curso também é aberto para um público bem mais amplo, né? Mas o público preferencial, então, são os gestores públicos, técnicos e atores que trabalham com municípios e regiões. Na metodologia, já estão previstos alguns temas transversais ou diretrizes transversais. É a justiça climática, a questão da igualdade de gênero, os direitos humanos também, e a adaptação baseada em ecossistemas, que é o tema hoje, também já está presente como diretriz transversal em toda essa metodologia. As instituições envolvidas nesse programa EAD, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, a Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura Logística de São Paulo, CEMIL, a cooperação técnica alemã, nesse caso, pelo projeto ProAdapta, GIZ, a Escola Nacional de Administração Pública, que hospeda os cursos, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que aportou conhecimentos e ofertas, né, de informações, principalmente de adaptação, né, pela plataforma Adapta Brasil. E, por último, se juntou também, né, a Agência da ONU para Refugiados, né, que tem um novo público-alvo, que são os refugiados climáticos. Pode passar o próximo, por favor? Pode passar o próximo? Eu vou falando enquanto não passa, né? Na estrutura deste programa, inicialmente temos 5 cursos, 5 cursos EAD que representam 5 passos de aprendizagem, né, rumo a planos municipais e regionais de adaptação. Esse programa, então, ele é geral, ele traz o passo a passo do planejamento climático municipal ou regional, e ele propõe um conjunto de 8 passos, né, que se espelham depois nesses cursos que trazem esse passo a passo junto a cada um desses cursos. Eu acho que foi passado você poderia voltar só isso, aquela rodinha, só mais um para trás. Isso, estava nesse aqui.
Então, aqui está a roda, na lado direita, a roda de 8 passos, que se insere nesses 5 cursos, sendo os primeiros 2 introdutórios, e os outros 3, 4 e 5 trazem, então, os 8 passos. E a gente está recebendo cursos extras sobre sobre os temas transversais e sobre outros temas também de interesse, né? O primeiro vai ser apresentado hoje, né? Tem outros sendo construídos que vamos se juntar mais tarde. Pode passar? Então, a carga total desses cursos, já contando com o novo curso sobre a ABR, são 61 horas. É uma estimativa, claro, cada um tem o seu ritmo, talvez possa gastar um pouco menos, um pouco mais de tempo. Os cursos são abertos, são gratuitos, né? Tem certificação pela INAP, né? E qualquer pessoa pode se inscrever e absorver o curso. O curso não fica disponível ad infinitum. A INAP define que para cada curso tem 30 dias para absorver o curso, e quem quiser o certificado faz lá um teste no final de conhecimento, né? E depois ele fica indisponível para a pessoa durante um período, e depois pode começar de novo. Pode passar o próximo, por favor. Aqui só um panorama desses cursos. Eu vou entrar nesses nomes dos cursos e os conteúdos em seguida. Pode passar. Aqui já somos 6, né? Então, o primeiro curso, né, ele é um curso de introdução ao planejamento da adaptação à mudança do clima, que ele tem como objetivo desenvolver a capacidade para iniciar ou fortalecer o planejamento da adaptação à mudança do clima em determinado município ou região. O próximo. O curso 2 é um curso sobre dados espaciais, né, e indicadores para uma análise territorial. Então, é um curso um pouco mais especializado para capacitar, para dar informações de como se pode dar uma avaliação do território do município e como utilizar, então, dados espaciais para elaboração e revisão do plano de adaptação à mudança do clima de município ou de região. E traz fontes de informações onde que esses dados podem ser conseguidos. Próximo, por favor. Nós vamos entrar, a partir do curso 3, no passo a passo da adaptação, do planejamento da adaptação. Então, o primeiro passo é a governança, a definição da governança do plano de adaptação. Depois vai o outro passo, a aplicação da lente climática e a análise do risco. Então, esse curso 3 e traz esses 3 primeiros passos, sendo que o da governança, acho que Lincoln já está sendo feito por vários dos municípios, adapta-cidades, né? Pode passar o próximo. Outros passos da identificação à implementação de medidas, né? Então, identificação de medidas de adaptação que possam resolver os problemas detectados na análise de risco, a seleção e a priorização dessas medidas e a estratégia para a implementação das medidas. São os passos tratados no curso 4. Pode passar o próximo. E o 5, então, trata da questão do monitoramento do plano e da comunicação dos resultados, né? Então, a estratégia de monitoramento e avaliação da implementação e dos resultados do plano, e uma elaboração de uma estratégia de comunicação do plano finalizado e dos seus resultados. Próximo. Como chegar nesses cursos? Só para quem não viu isso ainda, a EVG, a Escola Virtual do Governo da INAP, é o lugar onde estão os cursos EAD, os programas, né? Então, aperta programa lá em cima, na aba, ou então, para chegar lá, escolavirtual.gov.br. Aí aparece aquela imagem que estava lá no início.
Pode passar. Então, ao apertar programa, vai estar um cardápio, né? Quem coloca lá adaptação já vai chegar automaticamente no programa como elaborar cursos de adaptação, né? Por enquanto, a adaptação só tem este programa, provavelmente vai ter mais futuramente. E aí se apresentam exatamente esses 5 cursos que eu apresentei agora e o 6º curso ao lado direito, que vai ser lançado daqui a pouco. Próximo. Só rapidinho, então, aí tem que fazer uma inscrição, curso por curso, né? E haverá, então, certificado de participação para quem passa pelo teste final em cada curso, também curso por curso. Cada curso traz, como materiais de apoio, uma apostila, né, para que se possa fazer o download e ler com calma esse conteúdo do curso. Também, quando já fez o curso, voltar sem ter que se logar ao curso também. Tem um glossário, né, para definição de conceitos dentro desse curso. Esse glossário exatamente são os mesmos conceitos que estão sendo utilizados pelo Plano Clima, pelo Plano Clima Adaptação. E tem em cada curso também, em cada módulo, na verdade, esses exercícios avaliativos e exercícios de fixação. Exercícios avaliativos que dão, então, o direito ao diploma, ao certificado de participação. De fixação é mais sem pontuação, só para que a pessoa que faz o curso possa se certificar que você já fixou o conteúdo daquele módulo. O próximo. Importante também, em cada módulo tem vários vídeos didáticos, né, que explicam e mostram imagens, né, para fixação também no conteúdo, e cada módulo também tem uma seção Saiba Mais, com links para outras informações que podem ser acessadas via internet, que possam também servir para se aprofundar mais nesses conteúdos daquele módulo. O próximo. E por fim, né, o guia que eu mencionei no início, né, ele já está na sua 3ª versão revisada, a partir de capacitações pilotos que já foram feitas. Então, ele pode ser feito o download do guia, mas também de materiais auxiliares, como matrizes, né, como está mostrado do lado esquerdo, que ajudam a passar pelo conteúdo da metodologia, do passo a passo. E tem também um formulário de redação de um plano de adaptação que nada mais é do que um formulário em Word para lembrar quais são os passos que um plano de adaptação normalmente trata, mas que está aberto para modificações, para customização de cada município. Eu acredito que esse foi o último. Agora vou passar para a Isadora para as palavras finais, como que isso se encaixa na estratégia de adaptação da iniciativa Adapta Cidades. Obrigado pela atenção. Obrigada, Armin. Bem, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam me escutando bem. Meu nome é Isadora Buchala, sou arquiteta urbanista, assessora técnica na GIZ, e trabalhando na iniciativa Adapta Cidades, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje, falando de um tema que é tão importante, né? Trazendo um pouquinho de contexto, eu trouxe esse slide aqui para esquematizar um pouquinho os módulos que o Armin trouxe, né, dentro do nosso programa EAD. Dentro da lógica do Adapta Cidades, nós temos uma lógica de 8 passos para a elaboração do plano de adaptação. Como aqui não é o objetivo do webinário, né, eu deixo para vocês a indicação para que vocês possam acessar o nosso perfil na nossa comunidade na Redos,
para que, onde tem, né, maiores informações, tem vários materiais e conteúdos onde vocês podem, né, verificar, inclusive o link do EAD e do guia de como elaborar planos de adaptação que o Armin mencionou. Aqui, né, um pouco pelo nosso tempo, que é mais limitado, trouxe apenas a questão, então, do nosso curso EAD, né, para vocês entenderem um pouquinho mais onde que esse curso de adaptação baseada em ecossistema se localiza na iniciativa, né? Basicamente, aqueles 8 passos, como o Armin mencionou, eles estão refletidos nos cursos, né, dessa trilha do programa EAD. E é importante relacionar que os 3 primeiros cursos, né, o Introdução ao Planejamento, Dados Espaciais, e o terceiro curso, que é da Governança Análise de Risco, então eles fazem parte da estruturação do plano de adaptação, né? A governança trazendo o contexto de quem vai acompanhar essa produção, né, do plano de adaptação, o curso de dados, né? Muitas vezes para quem não tem tanta familiaridade, então é interessante, né, se apropriar um pouco mais desse material, né, onde a gente vai falar especificamente de dados geoespaciais, né, e plataforma SIG. E o terceiro curso, que é sobre, né, fazendo um parâmetro, né, da governança, análise de risco, que é onde a gente tem um grande diagnóstico, né, do território local. A partir disso, a gente entra em uma etapa que seria, né, aqui eu estou chamando, né, de preparar a ação e implementação do plano, que seria, a partir de toda essa governança, né, desse conhecimento, e desse levantamento de dados, de informações, é onde a gente vai começar a identificar, então, as nossas medidas, as nossas ações, né, em nível local ou regional. Então, aqui onde a gente vem, né, com o curso 4, que é a identificação, né, dessas ações, depois o monitoramento e o nosso tema de hoje, né, que é o curso de adaptação baseada em ecossistema, que, como eu sempre digo, não é um curso para ser simplesmente adicional, né? Ele está estritamente ligado com tudo que nós acreditamos, né, em relação à adaptação climática, né? Uma adaptação focada em ecossistema, focada em fortalecimento, né, da biodiversidade local, para que os serviços ecossistêmicos apoiem os benefícios, né, que a gente pretende toda vez que a gente deseja implementar as ações de adaptação. Né? Aqui, nesse caso, a gente está falando de enfrentamento à mudança do clima e os seus impactos. Então, a adaptação baseada em ecossistema, ela vem como uma grande ferramenta, né, um grande conceito para nos basear, para fazer uma melhor adaptação do nosso território. Então, dentro dessa lógica, né, os mais de 500 municípios da iniciativa serão muito animados, né, a trabalhar essa temática, assim como fico muito feliz de ver várias pessoas aqui presentes, pesquisadores, gestores municipais, que também podem absorver esse conteúdo e implementar no seu contexto local. Então, né, aqui eu fecho minha fala, né, e passo a palavra novamente para o Lincoln para dar continuidade ao nosso webinário. Obrigada. Obrigado, Isadora. Obrigado, Armin, por essa contextualização, trazendo esse panorama geral de onde o curso que está sendo lançado hoje ele se integra dentro da lógica da iniciativa Adapta Cidades. É importante a gente trazer essa visão, né, de que esse módulo, esse curso, ele faz parte de uma trilha onde os gestores municipais e estaduais vão se beneficiar de todo esse conteúdo, né? E dando sequência ao nosso webinário agora, eu gostaria de estar convidando a Juliana Ribeiro, que vai trazer esse contexto institucional e a relevância do tema dentro de uma lógica que foi construída, que não começou hoje, né? Está sendo lançado hoje, mas já construiu, já vem sendo trabalhada há um bom tempo dentro
da Fundação do Grupo Boticário. E, Juliana, passo a palavra para você. Obrigada, muito obrigada, Lincoln. Agradeço muito aqui ao time do Ministério do Ambiente pelo convite, né, para a Fundação poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse tema que para nós é tão relevante, a adaptação baseada em ecossistemas, né, soluções baseadas na natureza, mostrando que realmente a natureza faz parte da solução. Estou aqui representando a Fundação Grupo Boticário, que é uma organização que já há mais de 35 anos trabalha pela conservação da biodiversidade brasileira, e representando também a Aliança Bioconexão Urbana, que é uma rede de 12 organizações brasileiras que atuam na temática de soluções baseadas na natureza, em escala nacional, buscando ultrapassar aí todos os desafios para que a gente possa ter mais SBN, cidades mais adaptadas, mais verdes, mais inclusivas. Então, pode passar, por favor, o slide. Na Fundação, nós fizemos uma pesquisa sobre clima e SBN. Qual é a percepção do brasileiro a respeito dessas duas temáticas, né? Então, a gente entende aqui que o brasileiro conhece e aprova as soluções baseadas na natureza. 98% dos entrevistados gostariam de ver mais SBN nas suas cidades. Quando a gente explica, né, o que é e dá alguns exemplos, todas as pessoas, quase todas as pessoas entrevistadas realmente disseram que isso é muito importante dentro do seu território. Então, o que são as soluções baseadas na natureza? São ações que usam processos e ecossistemas naturais para enfrentar os desafios mais urgentes do nosso tempo, né? Trazendo benefícios ambientais, sociais e econômicos, com benefícios para a biodiversidade e para o bem-estar humano simultaneamente, né? Então, a gente vê aqui nessa imagem, tem alguns desafios sociais que estão colocados ali, e qualquer um deles pode realmente ser endereçado pelas soluções baseadas na natureza. E o que não são soluções baseadas na natureza, né? Então, aqui a gente traz um exemplo, soluções derivadas da natureza, como energia eólica, ou inspiradas na natureza, como a biomimética, né? Aqui nesse caso, esse trem japonês foi inspirado no bico de uma ave, mas a ave não ganhou nada com isso. Então, a gente não pode chamar de uma solução baseada na natureza, mas sim inspirada, né? Pode passar, por favor. E o que é adaptação baseada em ecossistemas, né? A gente entende que a ABE é um tipo de solução baseada na natureza quando o desafio é o desafio climático, né? Quando você está tratando, né, de adaptação, então, do uso da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, como parte de uma estratégia geral e mais ampla para ajudar as pessoas a se adaptarem aos desafios da mudança do clima. Então, é um recorte, né, dentro desse conceito mais amplo de SBN. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente desenvolveu uma publicação, né, que na Fundação a gente trabalha com diversos materiais para disseminar o conteúdo e para levar esse tema para as pessoas. Então, esse guia, Cidades do Futuro, está disponível caso vocês acessem esse QR Code ou buscarem Cidades do Futuro, Fundação Boticário na internet, já é o primeiro link que aparece. Ele traz aqui alguns exemplos, né, as 15 principais tipologias de SBN já utilizadas no Brasil, com exemplos de projetos já implementados. Então, ele não se pretende aqui ser um manual técnico, né, ele traz exemplos de uma forma bem didática e bem fácil de compreender, né, para a gente realmente ter esse primeiro contato com as SBN, entender quais são os seus benefícios e o que ela consegue nos ajudar a alcançar dentro do ambiente urbano. Pode passar, por favor. E esse termo cidade esponja, né, que muita gente já ouviu falar, que ainda bem está ficando cada vez mais disseminado, é um conceito daquela cidade capaz de lidar com os desafios da gestão dos recursos hídricos, de uma forma múltipla. Então, são adicionados aí tipologias de soluções baseadas na natureza, junto com soluções convencionais de drenagem, né? Drenagem urbana, estão ajudando aí a reduzir inundações e alagamentos, melhora do microclima. A gente está vendo agora o grande desafio das ondas de calor, né, principalmente nos ambientes urbanos. Então, esse tipo de solução ajuda muito a lidar com a permeabilidade e também, sempre lembrando, traz benefícios para a conservação da biodiversidade, que também é tão importante para a vida de todos nós. Pode passar, por favor. Aí, na Fundação, então, para trazer mais soluções baseadas na natureza para cidades, nós desenvolvemos o Programa Solução Natureza, que tem essas 4 frentes integradas, né? Então, tem uma incubadora de projetos, ações de letramento e engajamento para atores estratégicos, marcos regulatórios e articulação financeira.
todas essas frentes atuando de forma conjunta ajudam que as cidades tenham mais possibilidade de acesso a recursos para a implementação de projetos de SBN para esse desafio, né, da adaptação à mudança do clima. Pode passar, por favor. Aí eu vou falar muito brevemente aqui de cada uma dessas frentes e como que elas estão relacionadas com o programa Adapta Cidades. A gente lançou a incubadora de projetos ano passado, selecionamos 29 cidades brasileiras, então temos aí um pipeline de projetos financiáveis de SBN para adaptação. Essas cidades todas estão recebendo suporte técnico para a elaboração de notas conceituais, construção de capacidades e engajamento junto com potenciais financiadores. E aqui a gente traz um destaque que todas as cidades elegíveis para esse processo da incubadora eram as cidades do Adapta Cidades. Então, todas aquelas cidades que fizeram parte da lista do programa como as cidades mais vulneráveis também eram elegíveis aqui para seleção para esse processo. Sempre nossos projetos são muito ancorados, né, nas principais políticas públicas aí do governo. Pode passar. Em marcos regulatórios, né, a gente tem um objetivo de criar um ambiente regulatório propício que aumente o interesse dos tomadores de decisão e amplie os fluxos financeiros para a SBN. Então, a gente trabalha com diversas oportunidades, né, de subsídio, de influência para políticas públicas, para programas de governo. Então, tem aí alguns de impacto internacional e alguns de impacto nacional, que eu vou trazer aqui alguns exemplos somente. Pode passar, por favor. Um deles que eu gostaria de trazer aqui um recado é a Estratégia Nacional de Soluções Baseadas na Natureza, que está disponível, aberta para consulta pública, disponível para contribuições até o dia 3 de julho. Então, dá tempo de acessar o site do Ministério do Meio Ambiente, dá tempo de escanear esse QR Code, caso vocês tenham disponibilidade. É um formulário que vai poder captar as contribuições de todo esse público que trabalha com esse tipo de solução, né? Então, é uma iniciativa realmente aí que pretende fortalecer essa frente, né, das soluções baseadas na natureza no Brasil. Então, aí convido a todos a poderem participar dessa consulta que está aberta. A Fundação também faz parte do trabalho, né, que tem por trás aí dessa estratégia. Pode passar, por favor. A gente lançou junto com a ONU Migrações também um policy brief falando da importância das soluções baseadas na natureza e da adaptação baseada em ecossistemas para lidar com esse desafio das migrações e deslocamentos involuntários, que dentro do relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano, traz dentro dos top 10 riscos globais migrações ou deslocamentos involuntários e também eventos climáticos extremos. Então, aqui a gente está lidando com dois dos maiores desafios que, vejam só, estão no relatório do Fórum Econômico Mundial. São desafios para a economia do mundo. Então, é muito importante que a gente lembre que não é um tema exclusivamente ambiental. A adaptação à mudança do clima é um tema que interfere na vida de todos nós, né? No nosso bem-estar, na economia. Então, a natureza pode ajudar a ser a solução para esse grande desafio. Pode passar, por favor. Na frente de capacitação, né, nós fizemos também uma capacitação em SBN para as instituições financeiras de desenvolvimento, em parceria aí com o WRI, com a ABDE. Convidamos as principais instituições que financiam o desenvolvimento urbano no Brasil a conhecer o que são as soluções baseadas na natureza, entender oportunidades para ampliar o financiamento desse tipo de solução. Essas ações também estão todas em andamento. Pode passar, por favor. E aí, chegando aqui no letramento e capacitação para gestores públicos, onde tivemos a oportunidade, novamente aqui agradeço, time do Lincoln, né, da Inamara, de poder contribuir com esse tão importante curso, essa trilha de aprendizagem para a elaboração de planos municipais de adaptação à mudança do clima, onde a gente coloca aqui, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Centro de Estudos em Sustentabilidade, que vai, então, vou convidar agora aqui a Mariana a apresentar um pouquinho mais de detalhes como é que funciona esse nosso curso, que ele é dividido aí em 5 módulos, e convidar todos vocês para acessar o link, acessar o site da ENAP, se inscrever e concluir esse curso, para possibilitar que vocês conheçam as grandes oportunidades que a natureza oferece, né, e que possam integrar medidas de adaptação baseadas em ecossistemas nos seus planos municipais de adaptação à mudança do clima e outras políticas. A gente fica sempre à disposição para contribuir, e aqui, Lincoln, novamente, agradeço muito pela oportunidade. Obrigado, Juliana. E extremamente importante, eu acho, essa contextualização, né, de trazer o tema dentro de uma perspectiva que está alinhada a uma agenda internacional e também alinhada a uma agenda nacional, e talvez no contexto da iniciativa Adapta Cidades, né, mostrar
o potencial que é os gestores municipais e estaduais olhar para esse tema com uma certa atenção, dadas as oportunidades que está surgindo, né? Você trouxe dois exemplos práticos aí, da incubadora, que selecionou cidades, né, que fazem parte da iniciativa, e também essa chamada pública aí para contribuir com um plano nacional. Então, são exemplos práticos de como essa família Adapta Cidades está sendo integrada com diferentes possibilidades e oportunidades para a gente sempre fortalecer a resiliência do território, e quando a gente está falando de resiliência, a gente está falando, no fundo, de pessoas que vivem e são as pessoas que são mais impactadas no contexto de mudança do clima, e não tenho dúvida que esse é um tema extremamente estratégico para o contexto quando a gente está discutindo medidas de adaptação. E aí, sem mais delongas, eu acho que você já trouxe aí alguns spoilers, né, do que a Mariana, da Fundação da FGV, vai apresentar, então já convido a Mariana para falar um pouco do que a gente vai encontrar no curso Adaptação Baseada em Ecossistema como Instrumento de Política Pública Municipal. Mariana, passo a palavra para você. Muito obrigada, Lincoln. Agradeço também demais o convite do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse webinário, né, da iniciativa da Adapta Cidades para apresentar esse curso. E aí, aqui a minha ideia, nesses 15 minutinhos que eu tenho, é mostrar o que vocês vão encontrar no curso, trazer alguns spoilers aí, para que fique evidente por que ele pode ser útil, de fato, para a gestão municipal e como ele pode apoiar a elaboração ou a revisão, né, de planos de adaptação à mudança do clima. Eu sou Mariana Macchini, eu sou pesquisadora e gestora de projetos do FGV-SES. E aí, no próximo slide, eu falo um pouquinho sobre essa instituição da qual eu faço parte. Então, o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, ele foi criado em 2003, e ele é um centro de referência que atua nas diferentes dimensões mesmo relacionadas à sustentabilidade. Então, produzindo conhecimento, desenvolvendo capacidades, apoiando processos de incidência em políticas públicas, na gestão empresarial também, governança, desenvolvimento territorial. E o centro, ele é organizado em projetos temáticos, e eu faço parte do programa Adapta, que é um programa voltado especialmente à adaptação à mudança do clima, resiliência e gestão de riscos de desastres. Então, a gente busca, de fato, né, aproximar conhecimento técnico, aplicação prática, e é nesse campo que se inserem nossas parcerias com as instituições Fundação Grupo Boticário, GIZ, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e aí nos temas, né, de ABE e soluções baseadas na natureza. Bom, então o próximo slide, por favor. A Armin já trouxe, né, informações sobre as trilhas, os cursos que fazem parte da trilha, então não vou me repetir aqui, mas o curso de ABE é um curso específico dentro dessa trilha de formação. Ele foi desenhado pelo FGV-SES, pela Fundação Grupo Boticário, pela GIZ dentro do programa ProAdapta e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a indicação é que ele seja feito logo após o curso 3, principalmente porque ele aprofunda uma pergunta que é muito importante para os municípios, né? Então, entendendo os riscos climáticos a que aquele município está exposto, diante daqueles riscos climáticos identificados no território, como que a natureza pode ajudar a construir respostas, né? E a ideia central é justamente compreender a natureza como também uma infraestrutura de adaptação. Então, florestas, rios, manguezais, áreas verdes, árvores urbanas, elas podem contribuir para a drenagem, para conforto térmico, para a proteção de encostas, para a saúde, para bem-estar. Então, é sobre isso que a gente trata no curso. Próximo slide, por favor. Bom, aqui é uma visão geral, né? O curso está organizado em 5 módulos. Então, o primeiro apresenta conceitos e fundamentos. O segundo mostra potencialidades da adaptação baseada em ecossistemas para os municípios.
O terceiro traz aplicações práticas em diferentes contextos brasileiros. O quarto módulo discute como inserir ABE em políticas públicas e instrumentos municipais. E o quinto trabalha a relação entre a adaptação baseada em ecossistemas e a justiça climática. Então, dá para perceber aí que o percurso ele vai do conceito, de fato, até a prática, né? Entender o que é a ABE, reconhecer o seu potencial no território, conhecer exemplos, pensar como incorporar essas medidas em políticas públicas e refletir também, dentro da lógica de justiça climática, sobre quem é mais afetado pelos riscos climáticos. E agora, nos próximos slides, eu vou aprofundar um pouquinho mais, mas não tanto, para deixar vocês com vontade, né, de cursarem cada um dos módulos. Então, bom, nesse primeiro módulo, vocês vão encontrar, de fato, uma introdução aos conceitos de soluções baseadas na natureza e adaptação baseada em ecossistemas. E aí esse módulo é super importante, porque esses temas eles estão cada vez mais presentes, né? Em políticas, em editais, em planos, mas nem sempre é claro o que esses conceitos significam na prática. Então, esse módulo, ele ajuda a responder se toda ação ambiental é uma ação de ABE, ou o que torna uma ação uma medida de ABE, ou quais critérios eu preciso observar para identificar se aquela, de fato, é uma medida de ABE, né? E aí, aqui já aparece uma primeira provocação, que é essa de que nem toda ação verde é uma ação de adaptação baseada em ecossistemas. Para isso, ela precisaria responder a um risco climático, precisaria fortalecer ou recuperar ecossistemas e precisaria também gerar benefícios para as pessoas. Bom, aí a gente vai para o módulo 2. O segundo módulo ele mostra como a ABE pode ser pensada a partir das potencialidades de cada município, de cada território. E aqui a gente trata um pouco sobre serviços ecossistêmicos, que nada mais são do que os benefícios que a natureza oferece para a vida das pessoas e para o funcionamento dos territórios. Então, uma área vegetada, por exemplo, pode ajudar na infiltração de água de chuva, árvores podem reduzir calor extremo, né? Então, a gente trata desses serviços. E outro ponto interessante tratado nesse módulo é essa noção de medidas de baixo arrependimento, que são ações que tendem a gerar benefícios mesmo em cenários de muita incerteza, né? Como no contexto da emergência climática. Ou seja, mesmo que os impactos se manifestem de forma diferente do esperado ao longo do tempo no território, as medidas de baixo arrependimento ajudam o município a se preparar melhor, de fato, e evitar perdas futuras. E as medidas de ABS são, de maneira geral, medidas de baixo arrependimento. E aí essa prévia aqui, né, esse spoiler aqui é de que as áreas verdes, elas podem ser parte da infraestrutura municipal e, de fato, ajudar a prevenir perdas futuras. Bom, a gente entra no terceiro módulo. Passando o slide, por favor. Que é um módulo super interessante que traz uma série de aplicações práticas de ABE em municípios. Então, num primeiro momento, o módulo ele apresenta riscos climáticos a que diferentes regiões do Brasil estão expostas a partir os riscos observados a partir da plataforma Adapta Brasil e mostra experiências urbanas, experiências rurais e experiências costeiras de ABE. Então, esse módulo e esse ponto é super importante, porque a ABE não é uma receita pronta, né? A solução de adaptação baseada em ecossistemas, ela precisa fazer sentido para o contexto local. Então, um município costeiro, uma cidade com encostas, uma região de várzea, uma área rural ou um território semiárido, eles vão ter desafios que são diferentes e precisam ser tratados, né? Olhando para o contexto socioterritorial local. Então, o módulo ele traz exemplos de parques lineares, processos como revegetação de encosta, corredor ecológico, enfim, uma série de coisas, e ajuda também a olhar para quais são os atores envolvidos naquela medida, os arranjos que foram adotados, desafios de implementação e também lições aprendidas.
E aí eu trago aqui rapidamente dois exemplos, né? São muitas as aplicações práticas que estão no curso e na apostila, mas aqui eu trago dois exemplos no próximo módulo, por favor, no próximo slide. Um deles é do projeto Mangues da Amazônia, do Pará. Então, aqui a ação de ABE ela aparece ligada à restauração e conservação de manguezais costeiros. E esse é um caso que ajuda a pensar riscos como a erosão costeira, o avanço do nível do mar, perda de recursos pesqueiros e aí também a consequente insegurança alimentar. E aí esse é um bom exemplo porque mostra que o manguezal, ele além, né, de ser um ecossistema super importante para a biodiversidade, ele também protege linha de costa, ele também apoia a pesca artesanal, então, ou seja, ele também sustenta modos de vida. Um segundo exemplo aqui que eu trago para vocês no próximo slide é o contexto de Monte Serra, em Santos, São Paulo. Então, aí a questão central era o risco de deslizamento em uma área de encosta. E essa experiência de ABE, ela combinou a revegetação, recuperação de mata atlântica e reassentamento voluntário também de famílias para locais mais seguros. Então, essa medida, da maneira como ela foi implementada localmente, ela ajuda a pensar que as áreas de risco, elas podem também se tornar, né, através de medidas de ABE, espaços de recuperação ambiental e uso comunitário seguro, né, daquela localidade, com a existência sempre de diálogo e planejamento. E aí, no próximo slide, a gente vai para o módulo 4, que é um módulo especialmente importante para gestores e técnicos municipais. E ele responde a uma pergunta prática, que é como fazer a ABE entrar de fato nos instrumentos de planejamento e de gestão municipais, né? Muitas vezes a gente sabe que uma boa ideia, ela fica restrita a um projeto pontual, né? Então, o desafio é sempre transformar essa boa ideia numa política pública. E esse módulo mostra, né, como inserir a ABE no ciclo de políticas públicas, aí considerando a medida nas suas fases de diagnóstico do problema, planejamento da ação para enfrentar aquele problema, implementação, monitoramento e avaliação também posterior. E também mostra em quais instrumentos municipais a ABE ela pode aparecer, né? Então, em plano diretor, em planos de saneamento, drenagem, defesa civil, habitação, saúde, enfim, as possibilidades são múltiplas. E isso deixa claro um ponto uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, que a ABE, ela não precisa, ela não deve ficar restrita apenas a assuntos relacionados à Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo. Ela dialoga com as mais diversas áreas da prefeitura, né? E esse módulo ele ajuda a responder em que parte dos planos essa medida entraria, quem precisaria estar junto e como acompanhar os resultados. E aí a gente vai para o quinto e último módulo, que trata de ABE e justiça climática. Esse é um ponto absolutamente essencial. A mudança do clima, ela não afeta todos os grupos e territórios da mesma forma. Então, pessoas que vivem em áreas de risco, comunidades com menor acesso à infraestrutura urbana, populações tradicionais, mulheres, crianças, pessoas idosas, diversos outros grupos também podem estar mais expostos aos impactos e ter menos condições de resposta, né? Então, por isso, uma medida de adaptação, ela não pode ser pensada apenas do ponto de vista técnico, ela tem sempre que considerar quem está mais vulnerável. Então, quem vai ser beneficiado por aquela medida, quem que pode ser afetado por aqueles riscos e quem também, consequentemente, tem que participar das decisões. E esse módulo mostra, né, de fato, como a ABE pode contribuir para estratégias de adaptação que sejam participativas, que sejam inclusivas e que estejam sempre atentas às desigualdades, né? Uma medida de ABE, ela só promove justiça climática quando ela considera quem mais sofre os impactos, né? E quem precisa participar das decisões.
Bem, pessoal, sobre os conteúdos dos módulos é isso. Acho que o diferencial do curso é, de fato, ajudar a transformar conceitos, né, em decisões políticas. Ele apoia gestores e técnicos a identificar riscos e oportunidades no território, selecionar medidas compatíveis com cada contexto, integrar a BE em instrumentos municipais, dialogar com comunidades, com conselhos, com equipe técnicas. Então, com essa mensagem de que a ABE não tem que ser lida como mais um projeto, né? Mas, de fato, uma maneira de qualificar o planejamento municipal. E isso é super importante, porque a adaptação climática, ela, de fato, precisa sair do plano das ideias, precisa sair do plano abstrato e entrar na rotina concreta da gestão pública, né? Bem, então, Isso, agora esses slides são só mais esse spoiler de fato, né? Que o curso, ele é acompanhado por uma apostila, que traz também outros exemplos de medidas de ABE em diferentes regiões do Brasil, traz indicações de podcast, webinários, cartilhas, ferramentas. E aí eu queria até destacar aqui o cardápio de medidas de ABE, que é um instrumento, uma ferramenta desenvolvida pelo FGV-SES e pela Fundação Grupo Boticário, que organiza também uma série de medidas, tem quase 70 medidas lá, e aplicações práticas dessas medidas, e mostra também a quais riscos elas respondem. E aí, no último slide, eu gostaria só de reforçar o convite para que vocês acessem o curso, que é aberto, que é gratuito, como os outros cursos da trilha. O curso ele é voltado especialmente a gestores e técnicos da gestão pública, mas ele é extremamente útil para consórcio, para comitês de bacia, para organizações da sociedade civil, para universidades ou para qualquer pessoa que esteja de fato interessada em atuar com mudança do clima, com territórios, com políticas públicas. Então, fica aí o convite de que vocês acessem, façam o curso, compartilhem com as suas equipes e usem, né, de fato, esse material para pensar como que a natureza pode, de fato, fazer parte de respostas concretas, né, do município para a mudança do clima. Obrigada, pessoal. Obrigado, Mariana. Super esclarecedor, né? Trazendo detalhes e spoiler de cada módulo. E eu acho que eu posso afirmar com certeza, né? Já fiz alguns cursos desses sites e plataformas internacionais, mas eu já adianto que completo como esse, e na língua portuguesa, não tenho dúvida que esse é um dos mais completos, e como você destacou, acho que é para todo mundo, vai além da iniciativa da cidade dos gestores municipais. Então, por favor, utilizem, né, se beneficiem, e aí já parabenizo novamente o apoio e o agradecimento à Fundação do Grupo Boticário, FGV-SES, por ter desenvolvido esse módulo adicional para dar esse suporte à iniciativa Adapta Cidades. Então, muito obrigado e não tenho dúvida que vai ser de bastante relevância e estratégico para apoiar os gestores municipais na elaboração dos seus planos, né? E aí gostaria só de, e já a gente encaminhando para a fase final desse webinário, eu gostaria de reforçar para vocês estarem, a gente já está um número bastante expressivo de participantes, de colocarem os seus nomes, a instituição e local de onde você está participando, e também colocar no chat dúvidas, perguntas, comentários que a nossa equipe está compilando para a gente responder ao final, tá? E também, claro, reforçar o convite da Mariana de estar participando, fazendo o curso, né? E não só o curso que foi apresentado, mas também os demais que também têm essa perspectiva de ser bastante didático, lúdico e bastante amplo e pode ser utilizado por toda a sociedade, tá bom? Então, sem mais delongas, passando para a fase final do webinário, eu gostaria de estar convidando o William Almeida, também da Fundação Grupo Boticário, para estar apresentando, fazendo a demonstração da plataforma Natureza 1. William? Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiramente, obrigado, Lincoln, aí pelo convite. Muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema que é tão importante. Eu sou o William Almeida, faço parte do time da Fundação, como o Lincoln comentou. Eu sou engenheiro ambiental e hoje eu atuo como cientista de dados
aqui no time da Fundação. E a gente falou muito sobre adaptação, falou adaptação climática, sobre soluções baseadas na natureza, sobre a importância de dados, dos dados geográficos, de identificar os riscos. E eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês essa ferramenta que conecta todos esses temas e ela está disponível aqui para toda a sociedade, em todo o território nacional. Então, eu vou trazer aqui um rápido contexto para mostrar como que essa ferramenta foi construída. Foi uma jornada aí de quase 2 anos, qual que é a metodologia ali que está por trás e, finalmente, mostrar a plataforma em si, como que vocês conseguem utilizar e o que a gente está pensando aqui para o futuro também. Então, pode passar para o próximo, por favor. Bom, aqui, gente, já falamos bastante desse contexto, então acho que eu vou passar para o próximo também, mas só mostrando aqui que cada vez está mais próximo da gente essas notícias aqui envolvendo impactos climáticos. E aí, passando para o próximo, como que isso conecta também com essa temática de solução baseada na natureza e também com a atuação aqui da Fundação Grupo Boticário. E aí, pode seguir, por favor. Ótimo. E assim, dentro desse contexto, quais eram os nossos desafios, né? Então, a gente precisava identificar quais eram os locais com maior vulnerabilidade em todo o território nacional e, a partir da identificação dessa vulnerabilidade, a gente conseguir conectar com soluções baseadas na natureza num contexto de adaptação climática para mitigar esses riscos. Pode passar para o próximo. Pode passar mais um, por favor. Ótimo. E aí, a gente falou um pouco de dados aqui, né? Teve todo um processo aqui da gente conseguir identificar identificar dados públicos, dados técnicos que pudessem ajudar a gente a responder essa grande pergunta. E aí, a partir de uma análise exploratória aqui, conectando com diferentes fontes de informação, entendendo como os dados estavam estruturados, utilizando também dados do próprio Adapta Brasil, a gente chegou num modelo para tentar gerar uma priorização pensando em municípios que apresentassem o maior risco climático em todo o território nacional. E isso foi uma jornada que começou lá em 2024, e aí, a partir desse esforço, a gente conseguiu gerar um primeiro modelo para a identificação desses riscos, num primeiro momento, numa escala municipal. Pode passar, por favor. E aqui é um pouquinho disso, né? Essa análise exploratória, alguns dados estatísticos, algumas correlações que foram feitas aqui para a gente entender como que esses dados estavam dispostos. E aí, no próximo slide, a gente pode ver aqui o modelo que foi utilizado para a gente conseguir integrar todos esses dados. Então, esse modelo usou muito do conhecimento técnico aqui dentro da Fundação para a gente comparar diferentes variáveis, estabelecer pesos, e a partir desses pesos a gente conseguir compor um índice para a gente conseguir classificar ali de acordo com os riscos dos municípios em todo o território nacional. Pode passar para o próximo. E foi aí que a gente teve ali as tragédias acontecendo no Rio Grande do Sul, teve uma publicação dos municípios mais atingidos, e aí a gente comparou esse modelo com o que de fato tinha acontecido ali dentro do estado, e no próximo slide a gente pode ver o quão assertivo estava esse primeiro modelo que a gente fez ali até o final de 2024, com outros 2 bens que a gente usou como comparação, e a gente viu que a gente estava no caminho certo. E aí, no próximo slide, a gente tem aqui esse produto que foi gerado ali no final de 2024, e com ele veio uma nova pergunta. Então, a gente tinha um ranking de municípios que apresentavam maior risco climático. Acho que o vídeo aqui não está reproduzindo, né? Mas... eu consigo botar ele em outra aba. Posso projetar não, tranquilo. aqui. Não, pode deixar a imagem, a gente passa depois no próximo. E aqui é mais para contextualizar isso, né? Então, a gente chegou num ranking aqui de municípios mais vulneráveis, e aí veio a próxima grande pergunta. A gente tinha uma visão de nível municipal, mas a gente precisava entender intramunicipal, né? Quais áreas específicas dentro dos municípios apresentavam um tipo de risco climático. E aí, no próximo slide, a gente pode ver que surgiu ali uma parceria com o Google e com o MapBiomas para a gente conseguir responder essa grande pergunta. Quais são as áreas de riscos dentro dos municípios, em todo o território nacional, e a partir da identificação desse risco, conectar com a temática de solução baseada na natureza, quais são as soluções que podem mitigar esse risco e contribuir para a adaptação climática. E como que funciona a plataforma em si, que foi lançada aqui em parceria com o Google e MapBiomas. No próximo slide, a gente tem a mecânica geral ali,
A gente está falando aqui de imagens de satélite e outros dados complementares, e é por isso que a gente tem uma escala de 30 metros. Então, para todo o território nacional, a gente tem uma identificação de riscos num nível de pixel, numa escala de 30 metros, a partir dessas imagens. A partir desse algoritmo que identifica riscos, a gente consegue conectar com todo o conhecimento técnico aqui, publicações feitas pela Fundação e por parceiros, para prescrever qual é o tipo de solução baseada na natureza que pode mitigar esses riscos. Então, a gente tem uma identificação de riscos de todo o território nacional e conecta esses riscos com soluções e disponibiliza isso para a sociedade em geral. Então, a plataforma é pública, está disponível para acesso à sociedade, do poder público e também da iniciativa privada. E aí, no próximo slide, a gente tem um pouquinho da metodologia, né? Como que exatamente é criado esse algoritmo. Aqui eu não vou entrar tanto em detalhe, mas ele foi usado como uma base uma tese de doutorado aqui, do Pedro Camarinha, que faz parte do time do CEMADEM, e foi basicamente transformado essa tese ali numa modelagem, né, no algoritmo que identificasse essa questão dos riscos em todo o território nacional, usando imagens de satélite. Então, pode passar para o próximo. Aqui a gente tem um pouquinho da lógica, né, desse algoritmo, como funciona, quais são as camadas. E no próximo slide a gente tem ali uma visão geral dos indicadores, né, como que isso está estruturado. São 12 indicadores diferentes para gerar esse mapa de risco. E no próximo slide a gente tem a visão geral aqui do processo, como que é gerado, né, desde a entrada dos dados até a modelagem, a criação do algoritmo, para chegar nessa identificação de riscos propriamente dita. Isso aqui eu estou falando de riscos relacionados a deslizamento, e no próximo slide tem também riscos relacionados à inundação. Então, a mecânica aqui é muito parecida, né? Muda um pouquinho ali as bases de dados, os indicadores, mas a forma como esses riscos são gerados é parecido também com a parte de deslizamento. E aí, no próximo slide, finalmente, a gente consegue ver, e aqui eu vou pedir para você colocar o vídeo, por favor, o que é a plataforma Natureza On e como que ela funciona. E a plataforma está disponível para acesso público, então vocês conseguem acessar ela em www.naturezaon.com.br. E aqui a gente tem um vídeo bem curtinho mostrando exatamente como funciona. Esse que vai carregar. Ótimo. Então, assim que você acessar a plataforma, ele já vai buscar o teu setor censitário, que é a quadra onde você está localizado ali, né, que é a menor unidade de medida ali do IBGE, e eu posso ter uma visão, por exemplo, para um município. Então, aqui, no caso, eu selecionei o município do Rio de Janeiro, consigo ativar ali no botão estatísticas o indicador de risco de inundação, e aí esses pontinhos azuis que aparecem ali no mapa representam áreas que apresentam algum tipo de risco de inundação e alagamento, e para essas áreas eu consigo saber quais são as soluções que são recomendadas. A mesma forma na parte de deslizamento, aqui acho que vai dar para ver um pouquinho mais de destaque, os pontos ali que tem algum tipo de risco, e eu consigo ver no detalhe ali no mapa, né, nessa escala de 30 metros, quais são as áreas especificamente que apresentam algum tipo de risco de deslizamento, qual que é o nível desse risco e quais são as soluções baseadas na natureza que podem ser aplicadas para adaptação climática e para mitigar esses riscos de acordo com os diferentes níveis que estão ali mapeados. Então, rapidamente, aqui passando pela plataforma, ela funciona assim, está disponível para todo mundo que precisar acessar, pode acessar ali pelo site naturezaon.com.br, e além da plataforma, os dados ali que são utilizados também para usar esses indicadores de riscos, eles também podem ser baixados, enfim, dá para trabalhar dentro de software de geoprocessamento. Bom, isso é a jornada nossa 2025, 2026, com o lançamento da plataforma, e aqui o que tem para o futuro, falando rapidamente para vocês, a gente quer trazer mais dados dentro da plataforma para fortalecer ela, então dados sociais e econômicos que tenham relação com essa temática de adaptação climática. A gente quer trazer o histórico também de desastres climáticos para um nível de setor censitário. A gente quer ter um módulo específico para gestores, onde eu consigo comparar diferentes territórios e saber quais são as localidades que apresentam maior prioridade do ponto de vista de riscos e do ponto de vista de vulnerabilidades sociais e econômicas. E a gente tem também uma parte bem importante ali que conecta com a fala anterior, de fortalecer esse cardápio de soluções.
Então, a gente quer aumentar ali o número de mecanismos de adaptação baseado em ecossistemas que a gente tem dentro da plataforma, o que vai permitir uma análise mais precisa e uma prescrição mais precisa do tipo de solução que pode ser implementado para mitigar o risco. E, por último, eu comentei com vocês que a gente gera esses indicadores de risco a partir de imagens de satélite, tem uma limitação ali de resolução de 30 metros, e a gente quer fortalecer a plataforma, fazendo com que a sociedade também possa ajudar a gente a mapear riscos climáticos, impactos climáticos que eventualmente o satélite não consegue identificar. A gente está chamando isso aqui de ciência cidadã, mas é basicamente dentro da plataforma a pessoa conseguir ali registrar algum tipo de impacto climático ou registrar algum tipo de solução baseada na natureza, e esses dados de impacto climático servirem para fortalecer o algoritmo e a gente ter mais precisão ali na identificação de riscos. Então, é isso, gente. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite. O nosso principal objetivo esse ano é que a plataforma realmente contribua para a adaptação climática, que seja usada aí pela sociedade em geral, e contem conosco se vocês tiverem qualquer dúvida. Obrigado, William. Mais uma plataforma aí que eu não tenho dúvida também vai ser bastante estratégica para apoiar os gestores municipais no âmbito da iniciativa Adapta Cidades, principalmente quando eles estiverem discutindo, né, as etapas 2 e 3, que é a análise de risco e trazendo um pouco essa perspectiva do potencial de ações e medidas de adaptação e priorização. Essa ferramenta vai ser bastante útil. Eu gostaria de perguntar à equipe se tem alguma pergunta no chat. Eu acho que a gente tem um tempinho aí para uma ou duas perguntas no máximo. Temos duas. Pedro acabou de me encaminhar. Pedro, quer ler? Aqui o Thiago Cavalcante perguntou no chat se existe previsão de curso online voltado para os planos comunitários de adaptação climática. E aí ele colocou: entendo que apesar do curso ser aberto, ele é mais voltado para gestão municipal. Vi que tem material de soluções comunitárias baseadas na natureza. Acho que seria muito importante para a sociedade civil, pensando em disseminação das informações e na melhor qualificação dos participantes comunitárias na construção dos planos municipais. Tem mais uma também, se quiser responder antes, ou eu já posso ler? Você pode ler as duas juntas, Pedro, por favor. Tá, essa foi direcionada ao William. William, temos um projeto que detalha a nível de bairros e ruas essas soluções. Como podemos trabalhar? Ah, não, desculpa, foi uma afirmação. Temos um projeto que detalha a nível de bairros e ruas essas soluções. Como podemos trabalhar em parceria? Aí foi mais direcionado ao William. Obrigado, Pedro. Respondendo o Tiago, certamente são temas extremamente estratégicos e relevantes para a iniciativa, contexto da iniciativa Adapta Cidades, assim como foi inserido na trilha esse módulo de soluções baseadas na natureza. Outros módulos estão sendo desenhados e trabalhados conjuntamente. Então, um exemplo de um próximo potencial que já está sendo trabalhado relacionado às zonas costeiras. Então, temas, soluções comunitárias também baseadas na natureza, potencialmente pode ser um novo módulo. Tá? Inclusive, aí já deixo o convite para a gente pensar juntos, Juliana, a Mariana, a possibilidade da gente estender um pouquinho mais essa possibilidade. Tá? Mas, certamente, outros temas vão fazer parte dessa trilha, porque a gente considera relevante dentro do contexto dos planos municipais de adaptação. E a pergunta seguinte para o William. William, você gostaria de responder? Claro, acho que o pessoal já respondeu aqui no chat, mas só para reforçar, então, está num momento aqui super legal de pensar nessas parcerias, em como a gente consegue aproveitar da melhor forma os dados da plataforma. Então, pode entrar em contato aqui pelo e-mail, ou a gente também tem um formulário, acho que ficou rapidinho na parte dos slides, talvez não deu tempo de escanear o QR Code, mas qualquer oportunidade ali que vocês identifiquem, tanto de aplicação de dados da plataforma ou de melhoria da própria plataforma, podem entrar em contato aqui com a gente por e-mail ou responder esse formulário aqui, que a gente certamente vai ficar bem feliz aqui
em unir esforços para melhorar aqui a plataforma. Obrigado, William. Inclusive, assim, legal que você colocou o link, né, do formulário da pesquisa do usuário da Natureza On. Tem outras perguntas, outros comentários. Eu acho que, assim, a gente se compromete, o Alexandre e a Stephanie, passar para o William e também, vocês fiquem à vontade também para colocar esses comentários, né, nesse link da pesquisa. E aí a gente pede que eles respondam diretamente para vocês, tá bom? Então, acho que a gente se encaminhando aí chegamos ao final do nosso webinário, né, do lançamento do curso Adaptação baseada em ecossistemas e instrumentos de políticas pública municipal. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Adapta Cidades, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a presença de todos que nos acompanharam nessa tarde, em particular das nossas instituições parceiras, Fundação Grupo Boticário, UFGV, SES, a própria GIZ, e todas as pessoas envolvidas na construção desse curso, que eu não tenho dúvida que é extremamente estratégico no contexto da iniciativa Adapta Cidades. E a participação do número significativo de pessoas, né, de forma, vamos dizer assim, presencial, virtual presencial, demonstra a importância, né, do tema, né, e aí eu faço até um convite, né, que vocês compartilhem nas suas redes essa oportunidade para que quanto mais pessoas capacitadas, maior será a nossa capacidade de construir coletivamente uma adaptação mais resiliente, principalmente de uma forma bastante integrada. Então, finalizo, aproveito também para convidá-los para o nosso próximo webinário, que será realizado no dia 5 de agosto. Será mais uma oportunidade para aprofundarmos em temas relevantes para a agenda de adaptação. Estamos planejando um webinário a cada mês, com temas extremamente relevantes, e aí os próximos webinários estão relacionados a temas das agências ONU, então vai ser mais um webinário, certeza, bastante interessante e com um tema bastante importante. Então, mais uma vez, agradeço a presença e o engajamento de todos, espero que o curso seja útil, inspirador, né, e que ele contribua, de fato, para os municípios elaborarem os seus planos de adaptação e uma construção realmente de política pública realmente resiliente, e como a própria Mariana trouxe no aspecto final do curso, trazendo o olhar da justiça climática conectada à natureza. Então, muito obrigado e até o próximo encontro. Boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde.